E aí, meu povo maravilhoso, voltei para mais um vídeo. E esse é o vídeo onde você vem sentar no sofá comigo pra gente conversar um pouquinho. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre a minha vida e o meu processo de emagrecimento, por que eu decidi começar esse processo, para vocês entenderem um pouco mais de como que é esse processo para mim, o que eu tenho passado. Então, vamos pro vídeo comigo? Bom, gente, desde o ano passado, de 2022, eu comecei a trabalhar um pouco a questão da minha saúde. A minha saúde física, mental, emocional, tudo. Eu decidi, mas meu marido, a gente colocou isso como propósito de 2022, cuidar da nossa saúde. E eu levei isso muito a sério, sabe? No começo do ano, eu decidi que eu ia arrumar alguma atividade física para que eu fizesse e conseguisse fazer todos os dias. Como que foi esse processo para mim? Eu comecei o ano de 2022 fazendo caminhadas no parque e depois eu vi que pela distância daria para eu ir para o trabalho e voltar todos os dias, onde assim eu acumularia 6 quilômetros por dia só de caminhada. Eu, dentro da empresa, tenho oferecido para mim o CrossFit, que é uma atividade que é oferecido porque tem um box específico da empresa que ela cobra um valor bem abaixo do mercado. Eu sempre olhava o CrossFit de um jeito bem, tipo, caramba, nunca vai ser uma atividade que eu vou fazer, porque parecia muito com uma academia, sabe? E eu nunca me dei muito bem com academia. Então eu achava que esse negócio de musculação, essas coisas não eram pra mim. Eu preferia mais atividades mais dinâmicas e tudo. Então eu nunca quis fazer CrossFit por conta própria. Mas, em um certo período na empresa, foi oferecido um voucher para fazer um mês gratuito do CrossFit, para ver se você se adapta, como que funciona. E eu acabei decidindo ir para esse dia e fazer o CrossFit. Eu gostei, fiquei um mês fazendo e consegui gostar da atividade. Isso foi em maio do ano passado e até hoje, em janeiro de 2023, eu continuo fazendo CrossFit e fui aumentando cada vez mais a minha frequência em aulas que eu participo. No começo eu acabava dando mais desculpas, não participando de todas as aulas, não indo com tanta frequência, sempre arrumando alguma coisa ali para dizer que eu não queria fazer a atividade. Hoje, para mim, se eu não fizer, me faz muita falta. Eu sinto que faltou algo no meu dia. E depois disso, com alguns meses que eu estava fazendo o CrossFit, eu decidi auxiliar em sua alimentação. Porque eu fui fazer uns exames de rotina e tudo, e fui atrás também de uma endocrinologista para poder verificar como que estava a questão das minhas questões hormonais e tudo, para saber se estava tudo certinho. E eu descobri que eu estava com gordura no fígado, que geralmente quem tem sobrepeso tem. Então, provavelmente, se você tiver sobrepeso, é bom você procurar um médico e fazer esses exames, porque eles são bastante importantes. Os médicos me deixaram muito preocupada, falando que eu poderia até ter uma cirrose hepática devido à gordura no meu fígado. E eu fiquei tipo, o quê? Eu nem bebo e aí eu vou morrer de cirrose? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso. Então eu decidi, fui bem concisa na minha decisão e procurei uma nutricionista para me ajudar nesse processo, para eu fazer ele de forma mais correta. Porque por mais que a gente tente ficar mudando a nossa alimentação, se a gente não procura um profissional que sabe o que está fazendo e fazer o melhor pra gente, a gente acaba não fazendo o que é certo. Então eu fui atrás de um profissional. Eu tô contando a minha história de 2022 pra cá, que é há pouco tempo. Mas queria falar um pouco mais como que foi isso, né? Como que eu cheguei nesse ponto, como que eu cheguei a ter 115, 116 quilos, né? Eu sempre fui uma criança, na verdade eu fui uma criança quando eu era pequena, magra. Minha mãe sempre se preocupava com aquela questão de que não come, não isso, não aquilo. E aí eu acabei ela colocou a gente tomando um monte de vitamina, fez um monte de coisa. E na adolescência eu comecei a me engordar. Mudou todo o meu ciclo. Eu deixei de ser magra e comecei a ficar gorda na minha adolescência.
Isso provavelmente por mudanças hormonais, enfim, a gente não sabe. Eu passei por muito bullying na adolescência por causa do meu peso, por causa de tudo. Eu não me aceitava, eu me sentia totalmente um patinho fora da lagoa. Eu sempre ficava triste quando eu olhava para aquela imagem da Ângela no espelho. Eu não conseguia me enxergar como uma pessoa bonita por ter o corpo que eu tinha, sabe? Eu muitas vezes tentava esconder e hoje ainda tenho um pouco de dificuldade. Se eu tô no box, eu vejo as meninas às vezes treinando só com um top e eu acabo não fazendo isso porque eu ainda não tenho tanto conforto assim de expor o meu corpo. Mas já melhorou bastante. Alguns anos atrás, lá para 2016 por aí, eu conheci a Alexandra Gurgel do Alexandrismos em um podcast chamado Mamilos. E ela falou sobre esse quesito de aceitação do corpo, né? De um corpo gordo também ser aceito pela sociedade, que a gente não precisa ter um corpo padrão para ser aceito, a gente não precisa ter um corpo padrão para se amar, né? E eu comecei a seguir ela, a ouvir mais o conteúdo dela. Muitas vezes fui julgada por estar ouvindo aquele conteúdo, porque parecia ser um conteúdo a apologia à obesidade, né? Que todo mundo pode ser. E não é bem isso, era mais um conteúdo para que eu pudesse aprender a me amar, independente de como o meu corpo estivesse. Foi muito importante para mim esse passo que eu tomei, que foi consumir esse tipo de conteúdo, ver pessoas com corpos diferentes, porque muitas vezes a gente segue pessoas em redes sociais que são pessoas totalmente diferentes da gente, da nossa realidade. A gente fica tentando atingir aquilo a todo custo e é uma coisa totalmente impossível de se atingir. Para mim foi importante passar por isso. Hoje eu me aceito como eu sou muito feliz, me amo do jeito que eu sou, gosto de me vestir, de me maquiar, de me sentir bonita, olho pro espelho e me reconheço. Eu sei que essa é a Ângela, que é a Ângela que eu amo, que é a Ângela que eu quero conviver, que é a Ângela que merece o auto-amor, o autocuidado, o respeito e o amor de outras pessoas, independente do corpo que ela tenha. Então, o meu processo de emagrecimento veio nesse quesito de cuidar da minha saúde. Mas isso não quer dizer que pessoas aí vão poder falar pra você que você tem que emagrecer pela sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde como você acredita. Eu ser gorda não significa que eu não estou saudável. Eu tenho um pequeno problema que eu estou resolvendo, todos os meus outros exames estão em dias e eu cuido da minha saúde da melhor forma que eu vejo. Muitas vezes me vejo uma pessoa comendo e fazendo atividades físicas muito melhor do que muita pessoa magra, que provavelmente está muito mais doente do que eu. Então não aceite quando alguém vier falar pra você que tá querendo cuidar da sua saúde, falando que você tá gordo, feio, que você tem que cuidar da sua saúde. Isso muitas vezes é só um bullying mascarado por um cuide da sua saúde. Seja bem criterioso em aceitar essas opiniões, tá? Então, eu quero também falar um pouco da minha evolução, porque eu sempre tive dificuldade para emagrecer e agora não é diferente, mesmo associando a atividade física muito pesada, que o CrossFit é uma atividade física que custa muito para mim, para o meu corpo e tudo, e fazendo uma alimentação ok, não muito restritiva, uma alimentação bem regulada pela minha nutricionista. Mas aí eu quis trazer aqui sobre o meu peso para vocês, tá? Aqui, ó, eu comecei no dia 27/7, tá vendo? A minha primeira consulta com ela, eu estava com 116,5 kg, certo? No outro mês, eu perdi quase 2 quilos e eu fui para 114 quilos e 700 gramas, tá? Depois, eu passei para 112 quilos e 800 gramas, tá? Foi quase 2 quilos novamente. E a partir daí, reduziu um pouco a quantidade de peso que eu perdi 600 gramas e depois 700 gramas. Isso aqui pra mim são só números, tá? Eles são só números e eles mostram um pouco da minha evolução. Eu não cheguei a engordar nenhum mês, porque eu já fiz esse processo e muitas vezes acontece de você engordar, aumentar o seu peso, né? Eu ainda não fiz
a minha biopedância, né, que é o que eles falam pra gente medir lá o que é o percentual de gordura e músculo, massa magra que eu tenho no meu corpo, pretendo fazer para ver o que realmente eu preciso melhorar nesse quesito. São números importantes pra gente não desistir, mas pra mim, há tantos meses fazendo isso, eu senti que isso basicamente agora é meu estilo de vida. Eu não vou parar por aqui, eu vou continuar fazendo. E se vocês quiserem, eu posso vir fazer outros vídeos falando como está sendo o meu processo. Eu não estou tendo uma alimentação extremamente restritiva, sigo ao máximo a risca a dieta que a minha nutricionista passou, mas muitas vezes no fim de semana eu como alguma coisa que foge à dieta com meu marido, com a minha família, eu vou no churrasco e tudo. E é isso, eu não quero deixar de viver aquilo que eu tenho para viver, porque eu já fiz muitas vezes essas dietas extremamente restritivas e não funcionou para mim, pro meu estilo de vida, porque eu acabo desistindo e vem aquela questão de ficar mais compulsiva e fazer com que tudo aquilo que eu atingi de objetivo eu perca e dobre e volte lá, retroceda muito. Então, eu decidi dessa vez não fazer assim. Espero ter trazido um pouquinho da minha história e talvez até te incentivar a começar a sua história. Me acompanhe pelo Instagram, né, no @souangelaal. Lá eu coloco as receitinhas que eu faço, mais fitness. Nos stories eu falo um pouco do meu dia a dia, coloco um pouco dos meus treinos. E é isso, eu espero que você curta aqui também esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para elas também aprenderem a se amar e se cuidar porque se amam e não porque alguém ou uma sociedade inteira tá falando pra ela que ela tá errada. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês voltem aqui, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijo!